Queridos amigos, bom dia. Que essa reflexão alcance o nosso coração com graça, bondade e profunda compaixão pelas pessoas à nossa volta. Tudo que se relaciona a Jesus é extraordinário e a sua genealogia não podia ser diferente. Nós precisamos entender que no primeiro século a mulher tinha um papel servil e inferior. Mas Jesus a honrou, dignificou e conviveu com muitas mulheres. E sua história está marcada pelo amor e respeito a homens e também às mulheres. Precisamos aprender com Jesus a manter um relacionamento em que homens e mulheres serão honrados e abençoados, como ele fez e nos desafia a fazer também. Hoje, de forma muito especial, eu quero lembrar e trazer mais uma vez esse texto da genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, quando ele vai falar sobre 5 mulheres. O texto está em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 3, dizendo assim: Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Estão citadas aqui Tamar, Raabe, Rute e a mulher de Urias, que nós sabemos que é Betseba, e Maria. Essas 5 mulheres, de forma muito graciosa, generosa, elas são citadas, porque mulheres não eram citadas, e de forma extraordinária, também a genealogia de Jesus mostra a sua singularidade, a sua graça, seu amor, sua compaixão, e nós vamos então falar um pouquinho sobre essas 5 mulheres e de que forma tão graciosa elas aparecem, a termos um vislumbre do tamanho do ministério, da missão e do alcance de Jesus em alcançar todas as pessoas, as mais discriminadas, como nós vamos ver aqui a história de 2 mulheres, como Tamar e Raabe, por conta da situação moral que elas viveram, e que foram alcançadas da forma muito generosa pela boa mão do Senhor. Também temos aquela que tinha sido mulher de Urias, que nós sabemos que é Betseba, que envolveu-se num adultério, e a genealogia vai trazer essa característica da vida dela. Também Rute, a Moabita, porque não estava na linhagem, mas entrou para a linhagem depois que casou com a descendência da sua sogra Noemi, e Maria, que engravidou ainda na sua juventude e engravidou sem casar. Sabemos que por obra do Espírito Santo, mas um grande problema estava aqui diante dela e diante de todos. Quero falar agora dessas mulheres cuja mãe, numa ordem familiar predominantemente masculina, são destacadas aqui estas mulheres, e a história da salvação mostra o agir de Deus envolvendo tanto poderosos quanto gente humilde, homens e mulheres. Seu reino é inclusivo. Essas mulheres exemplificam a diversidade humana incluída no projeto de Deus, e em sua vida Jesus se mostrará à vontade no contato com mulheres, diferentemente das atitudes defensivas e hostis de religiosos e mesmo de seus discípulos.
Jesus quebrou preconceitos religiosos e culturais que reduziam as mulheres à condição servil e inferior à dos homens. Desfrutou da hospitalidade e da amizade de várias mulheres. Em Jesus, homens e mulheres são reconciliados. Escuta bem essa frase. Em Jesus, homens e mulheres são reconciliados pela sua graça e misericórdia. Também libertos de preconceitos arraigados e tradições culturais sexistas. Quero falar aqui de Tamar. Ela queria o cumprimento de uma lei que lhe garantia o casamento com um irmão do falecido esposo. O sogro protelava o casamento e ela, conhecendo o caráter, apresentou-se disfarçada de prostituta num caminho por onde ele passaria. Devido à sua astúcia, tiveram relação sexual. Ela ficou grávida de gêmeos. Essa narrativa está em Gênesis 38. Um deles, Pérez, entrou na rede familiar como antepassado de Jesus. A atitude de Tamar mostra a força do dinamismo instintivo feminino que busca a procriação de filhos e, evidentemente, a realização sexual e o casamento. A outra mulher citada é Raabe. Nós sabemos que ela era uma estrangeira enxertada no povo de Israel, prostituta na cidade de Jericó. Esse registro está em Josué 6. Nós sabemos que Hebreus 11, na Galeria dos Heróis, ela vai aparecer. E nós temos aqui que ela tornou-se uma mulher virtuosa e também entra para a história como uma mulher de fé em ação. A vida da prostituta costuma ser marcada por sofrimento e solidão, pela exploração e pelo desrespeito. Para Raabe, acolher os espias de Israel lhe daria uma possibilidade de sua libertação do cativeiro cultural de uma sociedade violenta. Sua história mostra como nossas circunstâncias particulares se inserem no coletivo e no agir de Deus na história. E como podemos ser transformados. Aqui ela recebe a grande honra de ser nomeada como uma digna antepassada de Jesus. Também temos aqui Ruth. Esta foi outra estrangeira que recebeu as honras dos hebreus. Essa jovem moabita, viúva de um israelita, abriu mão de sua cultura, apegando-se ao Deus de Israel. Sua relação de amizade com a sogra Noemi abriu-lhe um novo futuro. Desposada com Boaz, Ruth se tornou outra feliz e honrada antepassada de Jesus. Sua história está no livro de Ruth. A quarta mulher que queremos citar hoje é cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Aqui, em plena genealogia, é contada a história da família ao ser lembrado do mais famoso pecado dessa mulher. Nosso Deus age no meio das famílias, famílias em crise, não as famílias que têm êxito, em meio aos conflitos, aos problemas. O Deus em que cremos é o Deus do impossível. E a quinta mulher, Maria, que foi escolhida pelo nosso Deus como a mãe do Salvador, entra para a história como uma mulher digna, mas teve o problema de engravidar antes do casamento. Deus a protegeu, a guardou, a livrou e pela fé ela confiou e foi vitoriosa. Temos então nessa genealogia essas 5 mulheres que honram o ministério, a missão, o alcance do Messias e que nos inspiram hoje a olhar para todas as pessoas, sejam homens e mulheres, como dignos do alcance da misericórdia e da graça do Senhor. É a reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe e enche o nosso coração também de graça e compaixão para com todos, em nome de Jesus. Amém.